amigos apaixonados por ciência e inovação. Este é mais um episódio do Eletricast, um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática, a partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba, encontra-se presente na mesa virtual do Eletricast o professor doutor em engenharia Herman Augusto Lepkisson, do Centro Universitário Senai Cimatec, na Bahia. Agora eu vou apresentar um pouco o nosso convidado. Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia, mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi professor associado da Universidade Federal da Bahia até 2013, onde coordenou o Centro de Capacitação Tecnológica em Automação Industrial e ocupou a vice-diretoria da Escola Politécnica da UFBA. É professor dos programas de pós-graduação em Mecatrônica e Engenharia Industrial da UFBA. Atualmente é pesquisador, líder do Instituto Senai de Inovação em Logística e Manufatura Avançada. Sua linha de pesquisa é na área de integração da manufatura inteligente, com ênfase em projetos de produtos e processos mecatrônicos, atuando principalmente nos seguintes temas: automação industrial, projeto de produtos e integração via sistemas cyberfísicos. Caro professor Herman, muito obrigado inicialmente pela sua participação e disponibilidade. E para iniciar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber em o que consiste o Senai Cimatec. Opa, boa tarde, Euler. Tudo bem? Para mim, você sabe que é um grande prazer poder contribuir com essa excelente iniciativa. Eu acho que a nossa engenharia precisa, de fato, de contribuições como essa que o Electricast está nos trazendo para, enfim, tornar a pesquisa e o desenvolvimento no país mais próxima da realidade dos nossos usuários, né? Que é a indústria, os engenheiros, as pessoas que, de fato, necessitam desse conhecimento, né? Bom, voltando à sua questão, quem é o Cimatec? O Cimatec é uma unidade do Senai, localizada na Bahia, e voltada principalmente para pesquisa, desenvolvimento e inovação. É uma certa novidade dentro do sistema Senai. Se você for olhar o Senai histórico, tem toda uma história muito forte na área de educação tecnológica, mas essa ênfase em pesquisa e desenvolvimento, inovação, meio que foi uma provocação baiana, vamos dizer assim, dentro do sistema Senai, que hoje já se espalha aí pelo Brasil em várias unidades dos institutos Senai de inovação, etc. Né? O, o Cimatec ele tem uma característica interessante que ele engloba, além do centro de pesquisa aplicada para a indústria, ele engloba também um centro universitário com 10 cursos de graduação e 5 programas de mestrado, doutorado, justamente para dar suporte a essa interação entre a universidade e o centro de pesquisa voltado às aplicações industriais. Né? Além dos cursos de graduação, pós-graduação, voltando agora à parte de pesquisa e desenvolvimento, só para você ter uma ideia do que significa isso no Cimatec, nós temos hoje correntes, né, em andamento, 93 projetos de pesquisa com empresas, e mais, isso está montando aí uma ordem de 430 milhões de recursos envolvidos, entre os recursos de empresa, do fomento que o governo tem apoiado muito nesses desenvolvimentos também. Né? Para que isso ocorra, o Cimatec também conta com uma série de parcerias, isso é importante destacar, né, com instituições tanto do empresariado como da academia no Brasil e no exterior. Né? Temos parcerias com o McKinsey, o NVIDIA na parte de inteligência artificial, Atos na área de supercomputação, HP na área de manufatura aditiva, Rockwell, Intel na parte de desenvolvimento de hardware. Tudo isso é necessário para que a gente possa trazer o melhor desenvolvimento tecnológico que hoje os fornecedores trazem para as soluções que os nossos parceiros da indústria demandam em seus projetos. Né? E, obviamente, a parceria internacional, também acadêmica, é necessária. Aliás, o internacional, aí eu estou falando, obviamente, nacional e internacional. Né? Nós temos vários parceiros
de universidades brasileiras, mas também no exterior, porque a pesquisa hoje depende do conhecimento do estado da arte, e você tem que buscar onde ele está. Né? Então, isso faz parte do nosso ecossistema de inovação, vamos dizer assim. Né? Então, esse é um pouco do Cimatec, né? 900 pessoas em ordem de grandeza, isso muda muito de acordo com a dinâmica dos projetos, sendo 56 doutores, 123 mestres e mais uma equipe de apoio bastante grande aí que dá suporte a esses projetos. Merece destacar também as 31 startups envolvidas em programas de inovação que a gente conduz aqui internamente no Cimatec, que é parte de todo esse desenvolvimento do ecossistema. Né? É muito comum que os projetos de empresas redundam em soluções que interessa à empresa ter a solução e não ser um fabricante ou o produtor daquela solução. Aí é que entra a startup. Né? Então é uma solução ganha-ganha muito legal, muito efetiva. Né? Isso é um pouco do nosso Cimatec. Excelente e impressionante, viu, professor Herman? Realmente fico muito feliz de saber que no Brasil temos uma estrutura dessa, vamos dizer, tão consolidada e que tem um potencial de produção tremendo. Hoje o nosso bate-papo ele vai estar sendo direcionado para um tema que o senhor é especialista, que é a indústria 4.0. E até eu gostaria de saber, já com essa grande expertise, essa experiência que você tem no tema, como é que você enxerga o planejamento que devemos seguir, ou que uma empresa deve seguir, para fazer parte da famosa e atual indústria 4.0, que muitas vezes as pessoas acham que é um tema tão distante, né, e fora da realidade delas? Boa pergunta. Realmente é isso que muitas empresas pensam, muitos empresários pensam, o que é um grande equívoco. Na realidade, esse conceito de indústria 4.0 vem numa caminhada natural do desenvolvimento da própria indústria. Nós estamos saindo agora da geração da automação, que já está aí consolidada. Uma empresa que não está automatizada hoje, ela dificilmente tem condição de competir, mas nós temos um advento importantíssimo hoje, que é essa possibilidade trazida pela digitalização. E isso é novo no mundo inteiro. Essa caminhada é nova para todos, agora é rápida, é acelerada no mundo inteiro. Então, quem não entra agora vai ficar para trás e rápido. Mas a boa notícia, vamos dizer para nós brasileiros aqui, é que nós não estamos atrasados tanto assim em relação ao que está ocorrendo lá fora, não. Tá? Mas, como você já coloca na sua pergunta, um bom planejamento e uma visão de longo prazo é importantíssimo para que você seja bem sucedido nos programas para digitalização característica da indústria 4.0. Tá? Talvez para ficar um pouco mais claro, a nossa experiência tem mostrado que um dos grandes problemas que as nossas empresas enfrentam é que elas querem soluções rápidas e de curto prazo. Só que isso custa, e aí vem aquele medo, né? E se eu investir, será que não vai dar certo? Porque não está enxergando a necessidade de ter um roadmap, né, nessa caminhada e visando, né, começar com soluções simples até chegar a estado da arte da digitalização. Tá? Tudo começa com um processo de organização interna da empresa para a digitalização de seus sistemas, racionalização de seus processos, para que daí então você possa começar a desenvolver as soluções que você precisa. Se você tem um sistema ainda bagunçado, eu fico até brincando, caótico, e você tentar digitalizar isso de uma maneira intensa, como se propõe na indústria 4.0, você vai conseguir, se você tem o caos do seu processo hoje, você vai conseguir o máximo é o caos digitalizado, sem futuro. Né? Então tem que saber trabalhar isso. Né? Esse, Diga. Herman, tem um ponto também que esse mesmo comentário foi falado também por outro nosso entrevistado, o engenheiro Vitor Gomes, do Instituto Senai de Inovação, que ele comentou justamente isso. Não adianta você não ter uma base, vamos dizer, sedimentada ou solidificada e querer já atuar na tecnologia, enquanto tem todo um trabalho por trás a ser feito, não é isso? Sem dúvida. Aliás, o Vitor é colega nosso nos institutos de inovação e ele sabe bem o que é isso, porque ele sente também na pele esse problema, afinal de contas, eles também atuam na cooperação com as indústrias e seus desenvolvimentos. Né?
Nessa questão do planejamento, é importante chegar ao seguinte: a primeira etapa do processo de digitalização é o que a gente chama de conectividade. Né? Não estou inventando nada, não. Isso é um modelo que os alemães já desenvolveram há algum tempo através da Acatec e que tem sido seguido aqui no Brasil, inclusive pelos programas já instituídos para a indústria 4.0. Né? Conectividade é o seguinte: eu tenho meu sistema computacional, agora eu consigo enxergar o meu processo, eu sensorio meus processos. Aliás, o Vitor certamente deve ter comentado sobre isso, né, para poder ter dados. E dado é matéria-prima, mas matéria-prima fundamental para o que nos interessa aqui, que é conhecimento. Tá? Isso é a chave do sucesso nesse processo. Eu tendo esses dados, a próxima etapa é a de visibilidade, que a gente chama, que é aquela em que a empresa começa a falar, tá, e o que está acontecendo? Eu consigo enxergar o que está acontecendo, porque eu já tenho elementos que a minha inteligência do sistema já permite inferir, né? Para chegar à próxima etapa, que é a de transparência. Então, eu comecei conectividade, visibilidade, transparência. Então, você percebe que é uma caminhada, né? Na etapa de transparência, eu agora consigo entender o que está acontecendo nos processos, porque eu já consigo usar mecanismos de estatística, inteligência artificial que permitem gerar resultados, que me permitem conhecer melhor os meus processos. Ora, a outra etapa que vem subsequente a essa agora é de predição, isto é, a partir do momento que eu já conheço os meus processos, já sei o que está acontecendo, eu posso começar agora a dar um passo adiante e começar a predizer o que está acontecendo, já que só que isso envolve um nível de integração desses dados em um nível mais abrangente, mais sistêmico, com mais aprofundamento de todos os recursos de estatística e inteligência artificial que eu comentei, né? O famoso Big Data Analytics, que todo mundo fala e pouca gente acaba usando adequadamente, né? Justamente. Feito isso, você já consegue se preparar para os processos, antecipar eventos, otimizar o processo a partir dessas recorrências todas. Né? Para daí chegar àquela famosa última etapa, que é o graal de toda a indústria 4.0, que é a famosa adaptabilidade. O próprio processo se autoajustar, se adaptar às necessidades, a uma falha, a uma nova demanda, a personalizar produtos, etc. E tal. Isso é o graal. Né? Só que esse é o grau do mundo inteiro, cara. Uma pesquisa recente se não me engano, foi da Deloitte, foi fazer uma pergunta para ver como é que estava o estágio dessas empresas nessa caminhada para 4.0. E encontraram 3 empresas no mundo, aliás, 3 unidades de empresas do mundo que já chegaram nesse nível. Não acharam mais nada. Ou seja, ainda estão muito longe de chegar lá, né? Mas tem que planejar, como você mesmo já colocou desde a pergunta. Excelente. E para atingir, vamos dizer, essas metas ou essas etapas que você comentou, o que é que você considera que são as tecnologias habilitadoras, vamos dizer assim, no contexto da indústria 4.0? Tem um conjunto delas, né, que umas são mais relevantes do que outras. Infelizmente, não dá para a gente entrar em detalhes aqui. Mas, como eu já comentei, a primeira coisa é você saber que você precisa tratar bem os dados. O Big Data Analytics lá é você saber agregar esses dados, filtrar adequadamente os dados para poder trabalhá-los. Né? Então, essa é toda uma estrutura que precisa ser formatada. Essa é uma das tecnologias habilitadoras mais básicas do sistema para a indústria 4.0. A outra, a partir do momento que você tem isso, você precisa trabalhar também para obter isso. Aliás, até melhor colocando, você precisa assessoriar os processos para poder gerar esses dados, para daí poder ter outra tecnologia habilitadora que vem junto com isso, que é a da integração dos sistemas ciberfísicos. Sistema ciberfísico é uma característica da indústria 4.0. Da mesma forma que na indústria 3.0 teve os sistemas mecatrônicos, agora a gente tem os sistemas ciberfísicos. Qual é a diferença? O sistema mecatrônico ele junta mecânica, eletrônica, software embarcado e controle para um dispositivo se auto-organizar, operar, etc, etc. Né? O sistema ciberfísico nada mais é do que esse sistema mecatrônico com mais 2 funcionalidades. Além de mecânica, eletrônica, sistema embarcado e controle, ele agrega agora a capacidade de conectividade e de comunicação. Ou seja, coisa falando com coisa. Aí vem a famosa internet das coisas, que, aliás, é outra coisa engraçada, que a coisa que menos se usa na indústria 4.0 é a internet. A gente usa várias outras lógicas de rede, protocolos de rede, a internet é até uma delas. Mas
a integração desses sistemas, máquinas falando com máquinas, e máquinas falando com pessoas, entre as máquinas, os nossos celulares, computadores, sistemas de acompanhamento de processo, etc., é a chave, é outra tecnologia habilitadora fundamental. Aí vem algumas outras que agora estou usando esses recursos para poder tirar melhor proveito dos meus processos, como as técnicas avançadas de simulação, os famosos gêmeos digitais, que permite agora eu reproduzir com fidelidade digitalmente um produto, um processo, e principalmente a diferença para o simulador 3.0 é que esses gêmeos digitais agora eles conversam com o processo com o mundo real. Eles realimentam o mundo real com seus modelos de otimização, etc. E tal, tá? Conectividade, obviamente, que eu já é inerente ao próprio processo. Então, eu ter sistemas de comunicação ajustados a cada demanda é uma característica da indústria 4.0 e novos modelos de rede estão servindo a isso. Então, é importante que se tenha em mente não só o 5G que já está vindo aí, mas as redes de dados para transmissão em longa distância, baixo custo e com baixo consumo de energia. É preciso entender que as coisas que nós estamos falando aqui, muitas vezes elas não estão conectadas numa tomada. Eu tenho carência de fontes de energia. Então, tem toda uma nova arquitetura para a comunicação implantada nisso aí também. Outra tecnologia habilitadora a destacar é a de computação em nuvem na borda, porque agora tem que ter toda uma nova arquitetura de sistemas que as coisas ganham inteligência. Portanto, eu preciso ter capacidade de processamento na borda onde for necessário e, obviamente, transferir para a nuvem aquilo que depende de um processamento mais eficaz, mais avançado, mais complexo, tá? E essa arquitetura também é inerente a um modelo 4.0 que precisa ser pensado desde o início, né? E, óbvio, para não perder o resto, se você imaginar que agora tem coisas falando com coisas espalhadas pelo, em princípio, o mundo inteiro, eu trago um outro problema extremamente relevante aí, que é uma outra tecnologia habilitadora fundamental, que é a de cibersegurança, que se torna mais crítica ante um sistema que está mais aberto agora, né? Existem outras tecnologias habilitadoras, né, como fabricação digital, robótica autônoma, etc., realidade estendida, que suportam isso, né? Mas eu preferia me aprofundar essas que são realmente o coração da alma, né, da indústria 4.0. E isso, viu, Herman? Isso é um mundo, viu? Assim, É se o a gente mundo. quiser realmente se adentrar e, assim, para ter uma formação ou e até o fornecimento, vamos dizer, de mão de obra qualificada, no meu ponto de vista, é super importante a interação entre a academia e a indústria. E no seu ponto de vista e pela sua experiência, você acredita que essa relação academia-indústria ela tem contribuído de forma efetiva para o desenvolvimento da indústria 4.0 no Brasil? Olha, está melhorando muito, porque parece que a nossa indústria acordou, né? E isso é bom. Mas o momento atual tem também trazido algumas restrições a isso, né? Hoje nós estamos numa situação atual de pouco investimento, a indústria está algo retraída, né? E não tanto por conta, não se culpe a pandemia, não. O nosso problema mais é que o nosso ambiente econômico não tem sido muito favorável, estamos vendo aí, enfim, algumas situações que atrapalham. Mas isso aí é uma coisa de curto prazo. Tá? O que mais me preocupa no momento é a visão atrasada de alguns empresários que ficam enxergando soluções somente com retorno de curto prazo. E já deu para perceber que indústria 4.0 é uma caminhada de longo prazo que precisa ser bem planejada e organizada. Já falamos sobre isso aqui. Né? Isso o empresariado ainda não vê com muita clareza. É importante deixar isso bem claro. E quem está dizendo isso aí não é só eu, não. Eu acabei de ver um estudo recente da McKinsey atestando que esse é um problema mundial. Quando vê aquelas pressões dos acionistas pelo retorno no final do ano e quando vê um projeto de longo prazo que vai dar retorno em 5 anos, ele coça a cabeça e acaba não agindo como deveria nesse caso, entendeu? Que é de sobrevivência, as pessoas enxergar isso, tá? Quem ficar para trás vai dançar. As coisas aceleraram, já aceleraram, não dá para brincar com isso não, tá? Mas é importante ter claro o seguinte também: as empresas estão começando a acordar para os novos modelos de negócio que estão surgindo.
Só para citar um exemplo simples, né? Vamos para a indústria automotiva. A indústria automotiva literalmente foi atropelada recentemente pela Tesla, que não entende nada de automóvel. Inclusive, ela mesma diz: nós nem sabemos fazer automóvel direito. O que ela fez foi um outro produto, que é um carro digital, um carro autônomo, um carro elétrico, um carro com um novo modelo de negócio. E vi agora um dado da CNN no início do ano, o cara me chamou a atenção, que a Tesla vale hoje mais do que todas as outras montadoras juntas. O valor de mercado dela é maior que todas as montadoras juntas. E produz 10 vezes menos carros do que qualquer Volkswagen ou General Motors da vida, entendeu? E o empresariado tradicional não está enxergando essas mudanças, está sendo simplesmente atropelado por elas. Vide esse exemplo. Então, isso aqui é mais uma provocação minha para ver se a turma se mexe e entende que estamos vivendo uma revolução mesmo, né? Mas fico feliz em ver que temos vários casos aí que demonstram que estamos na caminhada certa. Tem empresariado que já viu isso, está indo certo. Excelente. E até pegando um gancho aí com o que você falou, você poderia então citar alguns exemplos ou cases que, no seu ponto de vista, tiveram sucesso na implementação desses conceitos da indústria 4.0? Rapaz, tem vários, né? Mas eu, sei lá, vou pegar alguns assim bem só representativos e eu vou me permitir citar exemplos de parceiros nossos, né, que estão mais perto, me autorizam falar, né? Nós temos, por exemplo, um exemplo muito interessante da Whirlpool, pouco conhecida como Whirlpool, mas muito conhecida como Brastemp, Consul, né? Eles tinham um problema que era o desenvolvimento de produtos, o prazo entre o marketing imaginar uma nova abordagem para um determinado produto e esse produto chegar no mercado levava 2 anos. Conseguimos, através de técnicas de realidade estendida, particularmente realidade virtual e prototipagem virtual, acelerar esse processo que hoje eles já estão fazendo em 9 meses. E o objetivo deles agora é reduzir isso para 6. Com tecnologias muito simples, cara. Tá? Com retornos fantásticos. Você imagina o que é para uma empresa ela poder ter o time to market, né? Reduzido de 2 anos para 9 meses, agora com a pretensão de 6 meses. Entendeu? Isso coloca uma vantagem competitiva fantástica. E está aí, está no mercado. Não é fantasia, não. Entendeu? Nós temos o caso de uma empresa muito interessante. Infelizmente, esse caso eu não posso dar o nome, mas ela tinha um problema de competição com produtos chineses que era terrível. Estava tirando eles do mercado. E eles precisavam aí vieram com uma proposta para nós de desenvolver um sistema de sensoriamento para melhorar a qualidade do produto lá na linha de produção. Desenvolvemos para eles, então, um sensor. Um simples sensor usando uma nova abordagem de interferometria laser, etc. e tal. Produzimos para eles, inclusive, as pré-séries, porque a unidade de produção deles, só eles internamente na fábrica usariam 4.000 desses, 4.000 um pouquinho desses itens, e eles queriam preservar a propriedade intelectual da solução desenvolvida. Então, até a pré-série nós desenvolvemos para permitir garantir essa propriedade intelectual. Legal. Só que aí eles descobriram que, com esse sensor, agora tendo dado, eu posso gerar conhecimento. Então, começaram a incorporar técnicas estatísticas e melhorar a produção. Melhorando as técnicas estatísticas de produção, eles melhoraram agora, observaram que outro projeto que poderia, isso é aquela caminhada, que poderia desenvolver a rastreabilidade dos produtos. Hoje eles estão entregando os produtos deles só para mercados premium no mundo inteiro, com certificado de rastreabilidade desde a matéria-prima, tá? E esse mercado premium para eles tem um valor de mercado 5 vezes maior do que aqueles que estavam competindo mequetrefe lá com os chineses, entendeu? Simples assim, tá? Outro projeto interessante, agora pequena empresa, startup, Dr. Farm, é uma startupzinha. Hoje, eles desenvolveram uma solução, justamente internet das coisas para fazer, onde eu planto lá estações da fazenda, etc. E o cara pilota a fazenda dele no celular, cara. Apareceu um fungo em determinada área da fazenda, o sistema já detecta, já avisa ele, já faz as predições, dada a velocidade do vento, umidade do solo, etc. Tal, quanto ele deve aplicar de defensivo, aonde, em que direção, etc. Tal, do celular. Tá? É uma startupzinha que está aí no mercado. Tá? Muito interessante esse projeto. Nós temos um outro projeto também já em outra direção, que é o
Flatfish, talvez seja o projeto de maior visibilidade nosso. É um robô autônomo submarino usado na indústria de petróleo, que agora já está entrando no mercado como produto, né? E só para você entender o que significa isso, fazer drone voar automaticamente, autônomo, etc., é fácil. Eu tenho GPS, eu tenho radiofrequência, eu tenho lá do fundo do mar, não tem nada. É autonomia mesmo. É robô inteligente mesmo. Então, esse é um produto pioneiro de mercado em nível mundial, tá? Que foi um projeto inicial com a Shell, que foi desenvolvido toda a parte de prototipagem. Depois, a Shell trouxe para o projeto uma empresa italiana para capturar essa tecnologia e desenvolver isso em termos de produto. Então, toda a área de P&D dessa empresa veio aqui para a Bahia, da Bahia para o mundo, tá? Desenvolver as soluções de interesse, e agora esse produto já está sendo colocado por essa empresa para operar no mercado, né? Num time frame aí de entre o início desse primeiro projeto, primeira ideia a esse produto do mercado, nós temos hoje o quê? 5 anos. Tá? Que é outro recorde que eu diria, eu duvido que tenha gente fazendo isso tão rápido e tão bem, né? Da Bahia para o mundo, cara. Eu falo isso, que é do Brasil para o mundo, a gente precisa aprender que a gente sabe, quando quer, sabe fazer as coisas, faz direito, entendeu? Excelente, Herman. Como você comentou, é uma multidisciplinaridade muito grande, né? Assim, você vê que são necessários vários conhecimentos e várias expertises para poder colocar um sistema desse ou um robô desse em funcionar e validar e saber que ele vai funcionar, né? E Oh. ter a confiabilidade. E no teu ponto de vista, Herman, agora como professor, é, a gente já viu, e pelos exemplos que você citou, que a indústria 4.0, a parte da automação, é um tema muito importante, vamos dizer, para o desenvolvimento do nosso país e, como você falou, principalmente da Bahia, né? Então, o que é que você considera, então, ser um perfil ideal de profissional que ele irá atuar nessa área temática da indústria 4.0? Bom, você já deve perceber que são várias possibilidades profissionais, né? Mas eu diria, eu resumiria tudo numa coisa que nem fui eu que inventei. Isso já tá um padrão de mercado. É STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. É um profissional que tem que ter conhecimento em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Tá? A partir daí, as portas se abrem para aquela profissão que ele quiser. Entendeu? Simples assim. Excelente. E para os alunos e profissionais que desejarem aprofundar nesse tema da indústria 4.0, quais são as dicas que você dá? Vale a pena migrar para essa especialidade, para esse tema? Bom, vamos enxergar um pouco mais aberto. Se você enxergar que o conceito de indústria 4.0 não está restrito à indústria como se pensa tradicionalmente, mas são exatamente os mesmos conceitos, a mesma tecnologia que você usa para hospital 4.0, cidade 4.0, serviços 4.0. É um conceito esse conceito de digitalização, que a quarta revolução industrial está trazendo, que é aplicável educação 4.0, onde você quiser. Ou seja, tenha conhecimento em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é o que você vai precisar para todo o resto, independente de que profissão você escolhe, entendeu? O que é mais importante entender é o seguinte para as pessoas que estão se procurando se posicionar profissionalmente, é que a digitalização já é uma realidade. Conviver com o computador é uma realidade. Tá? O que nós precisamos aprender, nós humanos precisamos aprender agora é operar e cooperar com as máquinas inteligentes. Tá? Então, saber lidar com isso é que é o segredo do negócio. Tá? E para isso, você tem que saber lidar com essas ferramentas, se associar a elas e continuar sempre se aperfeiçoando com elas, porque essa tecnologia está evoluindo dia a dia, todo dia e rapidamente. Então é um processo de aprendizado contínuo, entendeu? E chegando já aqui ao finalzinho do nosso episódio, eu gostaria de saber, professor Herman, o que você dá de dicas para os nossos ouvintes sobre tecnologias que estão no seu radar atualmente? O que é que você tem lido, estudado? Bom, é inerente ao meu trabalho, né? Eu tenho que pesquisar sempre e o dia, todo dia, de manhã, de tarde e de noite, sobre essas tecnologias habilitadoras, mas no meu caso também enxergando essas tendências, né?
que eu diria agora, porque que vale para mim, vale para todos, né? Hoje precisa entender que a nossa realidade da digitalização vai muito além do conceito tradicional de TI. A TI que a gente conhece, que as empresas têm, elas estão lá para manter as coisas como estão, para não sair de controle, para não perder o que tem. Mas elas não enxergam, aliás, até atrapalham quando você vem com novidade. E é o que nós trabalhamos, é a novidade, entendeu? E, olha, aqui eu vou até deixar como provocação para a galera. Me deu o trabalho, justamente por conta desses meus estudos que eu faço com frequência, de avaliar as profissões emergentes dessa quarta revolução industrial, né? Eu já enumerei mais de 100, mas vou te dar aqui só algumas aqui para provocação para a galera ficar, né, antenada aí, né? Bom, cientista em engenharia, engenheiro de dados, meio óbvio, né? Tá bom? Mas vamos lá, analista de inteligência de negócios, projetista de interface neural, tá? Vou se preparando, não vou nem explicar o que é cada uma dessas, que é para a tua ficar lá assim, cafifando, tá? Arquiteto de sistemas inteligentes, ciberdetetive, tá? Vamos lá, então. Projetos de sistemas robóticos, na robótica para médica, para uso médico, para uso de entretenimento para crianças, né? Projetista de interfaces de redes neurais, tecnoestilista. Quem gosta de moda, a moda agora deixou de ser aquela coisa de moda. Você hoje é um tecnoestilista. As roupas hoje são sensoriadas, as roupas são inteligentes. Você vai incorporar cada vez mais essa, como eu falei, né? O humano hoje veste tecnologia, né? E precisa de pessoal qualificado para isso. Sai, né, o estilista tradicional, entra o tecnoestilista, né? Engenheiro de sistemas inteligentes para energia, para planejamento de cidades, etc. Engenheiro de dados médicos. Isso é uma coisa interessantíssima, né? A área de medicina é uma das áreas mais atrasadas em termos de fazer os dados gerar inteligência. Agora estou falando em termos de sistemas de saúde, né? Não de pesquisa médica, né? Bioinformático, que tal, né? Enfim, fica aí para a turma. Projetista de ferramentas de treinamento de consciência. Tem Tá? uma bela provocação, viu, professor? Deixa de se Realmente divertir. tem um bocado de coisa aí para se descobrir e segmentos, vamos dizer, ou nichos de mercado para atuar, viu? Eu fiquei já com alguns insights aqui após a sua fala. Posso dar uma Muito última dica? claro, com certeza. Fujam das redes sociais, que tornam a gente estúpido, entendeu? Que a gente deixa a gente fica meio que preso a ela. Leiam. Precisa ler, de tudo, cara. Né? Romance, inclusive, história, economia e principalmente STEM. Né? E se quiser também, viu, professor, utilizar a mídia podcast, viu? Amém, claro, com certeza. Isso, pô, tá, esses recursos são fantásticos, cara. Essa contribuição que vocês estão dando aí, isso é valiosíssimo. Né? Muito bacana, professor. Então, só para até já chegando ao finalzinho do nosso episódio, eu gostaria de informar que esse episódio ele conta com o apoio da SBA, a Sociedade Brasileira de Automática. Para quem não conhece, a SBA ela tem um objetivo primordial de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações em sentido amplo. Foi fundada em 1975 para atender a necessidade de intercâmbio entre os especialistas brasileiros, atuante na área de automação e controle, e entre seus pares internacionais, representados pelo International Federation of Automatic Control, o IFAC. Então visite o site www.sba.org.br e conheça um pouco mais sobre as áreas de atuação. Professor Herman, muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz. Foi um episódio muito bacana, assim, com muita informação e com detalhes, né? Com provocações que isso com certeza fará diferença para o nosso ouvinte. E caso algum deles queira conversar ou ter mais informações, como é que ele pode contactá-lo? Existe algum link, site, e-mail? Não, como eu já disse, fujam das redes sociais, você não vai me achar em LinkedIn, Facebook da vida, mas meu e-mail, telefone, WhatsApp, Telegram está disponível aí a qualquer momento. Eu acho que você vai divulgar isso no próprio podcast, né? Então, Sim. fiquem à vontade para me consultar, será um prazer poder ajudar sempre que necessário. Ficarei muito feliz em ajudar nossos profissionais e nossas empresas aqui. Afinal de contas,
Eu acho que é a nossa missão, né, Euler? Com certeza, professor. Então, E muito muito obrigado obrigado. pela oportunidade, hein? Eu que agradeço, muito obrigado e espero, ouvinte, que você tenha gostado deste episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage, Facebook, Instagram, tudo @Eletricast. E caso deseje, pode também me adicionar no LinkedIn. Diferente do professor Herman, eu tenho todas as redes sociais e será um prazer estar em contato com você. Basta procurar Euler Macedo, ok? E você, ouvinte, que estiver curtindo este episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas 5 estrelinhas e comentários, que eu vou ler tudo. Um grande abraço e até a próxima.